A sequência aí do nosso estudo, a gente parou no capítulo 6, final aí, o verso 17, a abertura do sexto selo, e agora a gente vai continuar aí a exposição. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre mar, nem sobre árvore alguma. Veio outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Azer, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Então vamos lá. Os 144.000 selados, esse tema que é bastante complicado e bastante deturpado, aí, principalmente pelo Testemunho de Jeová. Quem são esses 144.000? A gente vai hoje introduzir a exposição desse tema principal e continuar na próxima aula falando mais sobre isso. A primeira coisa, é sempre importante para a gente continuar expondo o livro, lembrarmos da estrutura dele, ainda que a gente tenha falado bastante nas aulas, é sempre bom lembrar essa questão dos ciclos que percorrem todo o livro, porque sem essa visão da estrutura e desses ciclos que progressivamente vão se expandindo, a gente não consegue entender a mensagem do texto. Então, voltando só rapidinho aqui, né, a questão dos ciclos, bem rapidinho. Primeiro ciclo aí do capítulo 1 até o capítulo 3. Segundo ciclo aí do capítulo 4 ao 7. Então, nós estamos no final aí do segundo ciclo. O terceiro ciclo é do capítulo 8 ao capítulo 11. E o quarto ciclo é do capítulo 12 ao 16. Eu não estou entrando em detalhes de versículos aqui, onde termina e começa, apenas colocando os capítulos para ficar mais fácil. O quinto ciclo é do 17 ao 19. O sexto ciclo é o capítulo 20. E o último ciclo é o capítulo 21 ao 22. Então, nós temos aí essa estrutura aí progressiva desses ciclos aí. Outro aspecto importante também, que a gente pode ver claramente, é que durante cada período desses ciclos aí, na medida que eles são relatados por João, eles vão ampliando as informações com relação à vinda do Senhor Jesus, tanto com relação à sua ira sobre os ímpios, como também a sua graça e redenção e a consumação da redenção sobre os crentes. E a gente pode ver, por exemplo, nesses textos aí, referências dentro dos ciclos, as referências da volta de Cristo, falando da ira, falando da vinda dele. Uma hora fala sobre um aspecto mais, enfatiza mais a vinda dele em benefício do povo dele, do povo da aliança. Em outro momento, há uma ênfase, em outro ciclo, há uma ênfase maior aí na questão dos ímpios e assim por diante. Então, se você tem que juntar todos esses ciclos para formar um quadro, não pode pegar um ciclo isolado do outro sem entender essa amplitude, essa progressividade que ocorre. Se a gente fosse ler todos esses textos, a gente veria isso aí, apenas alguns. Por exemplo, 1,13 fala que todos aqueles que o afrontaram, que o humilharam, vão ver esse dia que ele vai voltar, o capítulo 1, verso 13. Aliás, está errado ali a referência, não é o verso 13, não. É o verso 7, o capítulo 1, verso 7.
Eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos o transpassaram. Então, aqui ele está falando aqui daqueles que o mataram lá na cruz, verão ele e lamentarão sobre ele. Vamos olhar os textos para ver se não tem nenhum outro errado aí. 6:17, rapidinho, vamos lá. 6:17. Porque chegou o grande dia da ira deles, o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então a gente vê mais uma vez mais um aspecto da ira do Senhor, agora mais uma vez sobre os ímpios. Capítulo 11, verso 19. Capítulo 11, verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então, aqui também está certo, é uma referência à ira e à manifestação dessa ira. No capítulo 14, verso 19 ao verso 20, 14, de 19 a 20. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Veja, mais uma declaração com mais detalhes sobre a ira de Deus sobre os ímpios. Capítulo 16, verso 20 e 21. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então, a gente vê aqui mais outro aspecto interessante, que enquanto Deus exerce a sua ira sobre os ímpios, eles blasfemam contra Deus. Ou seja, a ira de Deus sobre os ímpios não causa, os acontecimentos não causam arrependimento, mas, ao contrário, leva-os a pecar mais ainda contra Deus. E agora, o capítulo 19, verso 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aí, uma referência da ira de Cristo. E, por último, o capítulo 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos e aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É lógico que existem vários outros textos que falam também da ira e também falam da graça de Deus, mas eu quis destacar aqui apenas mostrando que isso vem se ampliando, e no capítulo 21, verso 8, mostra a consumação da ira de Deus. Vamos lá. Outros aspectos importantes também que devem ser observados, antes da gente entrar no texto, é que segue uma sequência cronológica. A gente vem observando isso antes, né? Já vinha sendo usada essa expressão depois disto, e aí então o capítulo 7 continua com esta afirmação, depois disto. Depois no capítulo 7 ainda, no verso 9, depois destas coisas, então é outra sessão. Capítulo 15, verso 5, vai seguir na mesma direção. Capítulo 15, verso 5, vai dizer, depois destas coisas. 18:1, depois destas coisas. 19:1, depois dessas coisas. Então, João usa muito isso para mostrar a sequência cronológica do que ele está narrando, e aí isso vai fortalecer ainda mais o pressuposto daquela estrutura do livro. Por quê? Porque ele vai mostrando a narrativa, na verdade é uma profecia, mas ele está narrando o que ele está vendo, ele está escrevendo, ele está ali registrando o que foi ordenado e permitido a ele fazer. E essa narrativa profética, vamos dizer assim, se é que podemos dizer, ele vai fazer isso em sentido cronológico, e
E por isso que vai ampliando, e os ciclos vão se ampliando. Está claro? Até aqui, essa é uma revisão para a gente continuar. Vamos lá. No final do livro, João conclui com a Nova Jerusalém, então conclui com a ira também, como a gente já viu, né, no verso 8, para mostrar a vitória absoluta do povo de Deus. Logo, o capítulo 7 que vamos estudar está dentro do segundo ciclo das visões celestiais. Então, o livro termina tanto falando, dando os detalhes finais da consumação da vitória de Cristo sobre o diabo e sobre os ímpios, como também da consumação em termos de bênção, de vitória para o povo de Deus. Vamos lá. Vamos juntar as partes do texto para nós entendermos aí. Primeira coisa, como o texto segue uma cronologia, como eu disse, uma narrativa profética, depois disso, nós temos que seguir a lógica aí, do contexto anterior. O capítulo 6 é como se João falasse essencialmente da ira de Deus sobre os ímpios. A gente pode observar, existem momentos que ele fala aqui dos crentes, né? Nós já vimos na abertura dos selos, por exemplo, o primeiro selo, no capítulo 1, aí, do verso 1 ao 2, fala do evangelho sendo pregado, então é bênção, saindo para vencer, mas os outros falam essencialmente da ira. Então você vai ver que o cenário que é apresentado no capítulo 6, como eu disse aí, essencialmente, então tem partes em que não é, mas a ênfase nesses selos anteriores aí é tudo praticamente com relação a algum aspecto da ira de Deus sobre os ímpios. O quinto selo também fala dos crentes, os mártires aí, mas também fala, de certo modo, dos ímpios, porque os mártires foram martirizados. Então, e outros serão martirizados por quem? Pelos ímpios. Então, há uma grande ênfase com relação à maneira como Deus trata os ímpios e como eles serão julgados e como Deus exercerá sobre eles a ira. Então, vamos lá. Capítulo 6, essencialmente, fala da ira de Deus sobre os ímpios. Mas nós poderíamos pensar o seguinte, como que os crentes ficam em meio ao exercício da ira de Deus sobre os ímpios? Deus vai permitir, vai lançar, não vai nem permitir, né? Ele vai lançar mesmo essas pragas, vai ter guerra, tudo isso nós já vimos isso aí, vai ter crise econômica, isso vai se agravando cada vez mais com a proximidade da volta de Cristo. E aí a pergunta é como é que os crentes ficam em meio a esse cenário. E aí, então, o capítulo 7 vai nos mostrar como Deus vai preservar o seu povo em meio à manifestação da sua ira. Então, é essa relação que eu quero que fique na mente. Capítulo 6 com o capítulo 7. É uma sequência, mas os cenários são os mesmos, vamos dizer assim, é no mesmo cenário de violência, de crise econômica, de doença, da ira de Deus, de modo resumido, também os crentes estão sofrendo de alguma forma isso. Sofre crise econômica, sofre as doenças, acaba atingindo, embora não seja para os crentes, mas acaba sendo atingido, como agora a gente está vendo o Covid, que é apenas uma parte do pacote, que vai vir mais coisas, mas os crentes são afetados. As perseguições são martirizados e assim por diante. Então, a questão é, como que ficam os crentes diante disso? Como que eles ficam? E aí, então, Deus mostra no capítulo 7 que ele vai cuidar, ele vai preservar. Então, os 144 mil, eles estão dentro desse contexto de preservação. E aí a importância do contexto, porque se pegar isoladamente, literalmente, como fazem Testemunho de Jeová, realmente vai dar qualquer tipo de interpretação. Continuemos. Qual que é o cenário descrito por João no capítulo 7? Vamos tentar entender. Capítulo 7, verso 1, fala: depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores. Então, primeira coisa que nós vemos no capítulo 7 desse cenário
é que existem aí 4 anjos. E os 4 anjos estão nos 4 cantos da terra, ou seja, nas 4 extremidades da terra. E eles estão aí exercendo uma função ordenada por Deus, que é segurar os ventos para não destruir a terra. Esse é o primeiro aspecto desse cenário. O segundo aspecto está no verso 2 e 3. Vi outro anjo, então, veja, não é os 4 estão segurando. Vi um outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Observe, então, que é importante olhar para o texto e ver que existem 5 anjos, e cada um tem função. Os 4 primeiros anjos, qual é a função que eles têm aí no cenário? É de segurar, de ficar nos 4 extremos da terra e segurar o vento para não soprar contra a terra nem contra o mar, e sobre coisa alguma. E aí o 5º anjo, ele tem mais autoridade que os outros, pelo jeito, porque ele vem com a mensagem de ordem, dizendo a eles para que eles não danificassem a terra nem o mar. E outra coisa, ele não só tem a incumbência de ordenar aos demais anjos a esperarem, como também ele tem a função de selar. Então, ele tem o selo do Deus vivo. Então, é lógico que esta imagem, esse cenário aqui, ele vai acontecer no mundo espiritual, e já está acontecendo. Mas nós não veremos anjo nos 4 extremos da terra, e nem veremos um anjo com selo, né, na testa de alguém, coisa assim. Mas a ação é espiritual, assim como no caso lá de Daniel, quando ele está orando lá no capítulo 9, e ele está orando, pedindo a Deus perdão lá pelo povo, e interpretando o livro de Jeremias, e aí, depois que ele faz aquela oração, desce o anjo lá para falar com ele, e explicar para ele a interpretação, e é dito que ele tinha uma batalha espiritual no caminho aí. Então, existem as ações de Deus na história, na nossa realidade, estão vinculadas à realidade espiritual. As duas coisas caminham juntas. A gente não percebe, a gente não vê, nem Daniel estava vendo, mas só quando é revelado, no caso de Daniel depois foi revelado, e como João aqui, por exemplo, né? João, ele está vendo agora porque ele foi arrebatado para a presença de Deus para poder relatar esses fatos. Então, nós temos que construir esse cenário entendendo esses aspectos, de que esses 4 anjos estão segurando. Podemos dizer que os 4 anjos já estão segurando? Eu creio que sim, porque se não estiver, já está tudo destruído. Então, os 4 anjos já estão nas extremidades da terra, depois da ascensão de Cristo, e aí o juiz são os últimos dias. Então, desde a ascensão de Cristo, a sua entrada triunfal, que é relatada por João aí, nós já vimos no início do livro, no primeiro ciclo, no segundo ciclo, na verdade, né? Nesse mesmo segundo ciclo, no início dele, no capítulo 4 em diante, quando ele vai, o capítulo 5 vai abrir o livro 7 selos. Então, todo esse cenário já dos anjos, porque até, observe o seguinte, a gente entender dentro do livro, né? O capítulo 5, que é o segundo, está dentro do segundo ciclo aí, que a gente está caminhando para terminar, fala o quê? Fala do Senhor Jesus sendo aquele que é digno de abrir o livro dos 7 selos. Então, ele vai entrar de forma triunfal, e nós já vimos isso, né, bastante. E aí, o que acontece? Ao fazer isto, ele vai abrir os selos, capítulo 6. Então, vai os acontecimentos. Então, quando foi que Jesus começou a abrir os selos? No período de João, ali mesmo. Quando ele é assunto aos céus, e João está vendo. Então, desde o período de Cristo ter assunto aos céus, lá em Atos 1, ele já está abrindo os selos. Então, já está acontecendo isso. Então, os 4 anjos já estão nas extremidades. Já. E a ira de Deus está sendo manifestada também. Só que ainda eles estão segurando. Por quê?
porque ainda os crentes estão sendo selados ao longo da história. Então, ou seja, o povo de Deus está sendo formado. A nova nação de Israel, como Paulo descreve lá em Romanos, né, que é formada por judeus e gentios, está sendo formado. Então, isso aí, se a gente observar, eu vou tentar trazer mais informações para fundamentar essa interpretação. Vamos lá. A pergunta natural é por que esses anjos são impedidos de destruir a terra? Porque o anjo diz, verso 3, o quinto anjo aí, que deve ser o mais forte, o general aí, ele diz, não danifiqueis, não diz o nome dele, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores. Então, a ordem é dada, não é para danificar. Então, Deus deu a ordem através desse anjo para não danificar. Qual a razão? O próprio texto responde, sem muita dificuldade. Verso 3 diz, olha aí, vamos ler novamente o verso 3, terminando ele. O quinto anjo diz, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até, veja aí, até selarmos na fronte quem? Os servos do nosso Deus. Então veja que existe um limite, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Esse quinto anjo, conforme o verso 2, viu outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos. Então veja, esse quinto anjo, ele não só tem a função de dar a ordem aos demais anjos para esperarem, como também ele tem a função de ele tá com selo. Outra coisa também que é preciso esclarecer, né, a gente que vive nesse contexto de neopentecostais, que sempre mistificam tudo, e sempre levam para o lado do diabo, os anjos que estão segurando não são demônios, são anjos de Deus, são eleitos. Todos esses anjos aí estão executando a ira de Deus. No caso, ainda os quatro anjos não estão executando, estão segurando. Agora, o quinto anjo também tem a autoridade. Então, não tem nenhum demônio aí nesse meio aí. É só anjo de Deus que está exercendo a ordem de Deus, que é a função deles de fazer, certo? Vamos tentar entender um pouquinho mais. Os crentes na terra impedem a execução da ira de Deus? Na verdade, eu não estou fazendo uma pergunta, estou fazendo uma exclamação aqui. Diante do fato seguinte: o que impede que os quatro anjos que estão nas extremidades da terra executem a ira de Deus? Os crentes. Veja, Deus não executou ainda a sua ira plena, por causa que ainda há pessoas que ele elegeu desde a fundação do mundo, que ainda nem nasceram e que ainda vão nascer, que ainda vão conhecer o Evangelho, enquanto todos os eleitos, aí que entra a predestinação, né? Enquanto todos os eleitos não forem alcançados para formar o povo eleito, de todas as nações, tribos, povos e línguas, como João viu a multidão incontável, enquanto isso não ocorrer, não teremos a plena manifestação da ira de Deus. Ou seja, assim como no caso do período de Noé, Deus preservou a sua família e exerceu a ira sobre todo o restante da humanidade, ou no caso de Ló, que o preservou com as suas filhas e exerceu sobre Sodoma e Gomorra, Deus também vai preservar o seu povo da sua ira, por meio de Cristo. Então, enquanto não tiver todo o povo formado, todos alcançados, ele não vai dar autorização para os quatro anjos exercerem a ira. Uma outra coisa, nós vamos presenciar, e já temos presenciado, naturalmente, nesses 2000 anos de história da igreja, manifestações progressivas da ira de Deus? Sim. De alguma forma, elas alcançam a gente, não que sejam para nós, mas nos alcançam porque a gente vive nesse mundo? Sim, é o que eu disse do capítulo 6. Mas nós não iremos presenciar ou sofrer qualquer dano da plenitude da ira. Por quê? Aí você tem que juntar textos.
Paulo diz em 1 Tessalonicenses que nós seremos arrebatados. Aí não é aquele arrebatamento lá do deixados para trás, né? Que os dispensacionalistas acreditam, que Cristo vai vir de uma forma secreta nos ares, vai arrebatar a igreja, e depois a igreja vai, ou os que ficarem vão passar pela grande tribulação. Não, nada disso. Nós vamos passar pela grande tribulação, mas quando tiver quase que insuportável, ou seja, tiver a ponto de exercer plenamente a sua ira, Cristo vem, claramente, visivelmente, com os que já morreram, que vão ressuscitar primeiro, e nós encontraremos com ele nos ares. É isso que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses com relação ao arrebatamento. Esse é o verdadeiro arrebatamento, é aquele que é bíblico. Nós seremos arrebatados para encontrar com Jesus nos ares e contemplar a manifestação da sua ira e depois a restauração de todas as coisas. Então, essa questão de nós vermos isso é muito importante, que Deus preserva, Deus não executou ainda porque ainda não chegou ao número exato dos eleitos. Vamos pensar um pouquinho mais para a gente tentar entender isso à luz de toda a Escritura. Primeiro aspecto, eu vou apresentar 3 aspectos aqui para vocês, para fundamentar essa afirmação e esse pensamento de que Deus ainda não executou a sua ira plenamente por causa dos crentes. Tá? Vamos lá. Primeiro aspecto aborda no próprio livro de Apocalipse. No capítulo 6, verso 11, que é a abertura do 5º selo, lembra aí? Olha, só olhar o texto aí, né? Vamos lá. Então, a cada um deles, os mártires estão clamando ali, os crentes que foram martirizados, estão clamando perante o Senhor por justiça sobre aqueles que os martirizaram. Qual foi a resposta dada a eles? Então, cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até, veja o até de novo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Veja, então nós temos aqui mais um dado para mostrarmos o porquê que Deus ainda não exerceu a plenitude e não liberou para os 4 anjos agirem. Porque ainda há crentes para serem martirizados. E aí a gente pode pegar, somando ao capítulo 7, verso 3, que há pessoas para serem alcançadas ainda. Então, não quer dizer que todos que serão alcançados serão martirizados, obviamente, né? Nós não fomos ainda. Então, mas muitos serão e têm sido martirizados no mundo inteiro. E continuarão sendo. Então, nós temos 2 aspectos aí da questão do que, vamos dizer assim, não permite ainda, Deus ainda não exerceu a plenitude da sua ira, porque ainda há muitos que vão ser alcançados, capítulo 7, verso 3, são os eleitos, que a gente não sabe a quantidade, nem onde estão, mas Deus é quem decretou, então isso já é uma questão que a gente só precisa pregar o evangelho e ele vai alcançar os seus. E o outro aspecto é que, dentre esses que serão alcançados, alguns serão martirizados. Vamos pensar uma outra coisa aqui. Dentro do próprio ciclo, que é o 2º ciclo que a gente está, que inclui o capítulo 6 e 7, você já tem uma amplitude aí com relação até quando. Concorda? Você tem mais... Se você tiver só o capítulo 6, verso 11, poderia entender que é só, assim, o que impede é só que alguns ainda serão martirizados. Mas com o capítulo 7, verso 3, também diz mais uma informação, amplia mais, que ainda falta alcançar outros, que não necessariamente terão que ser martirizados, como nós, por exemplo, até o momento, né? Vai que a gente seja aí mais para frente. Vamos lá. Mais um aspecto. Segundo aspecto para fundamentar essa questão aí, de que o que o anjo está falando aqui com todos os crentes, é Mateus 24, 14, que o Senhor Jesus, no sermão escatológico, diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim.
Então, nós temos mais uma informação para agregar. Vamos lá, vamos juntar as peças do quebra-cabeça, com aquela ideia da unidade das Escrituras. Primeiro, vamos pegar de Mateus para Apocalipse, né? Vamos pegar nesse sentido aí. O Senhor Jesus diz que primeiro é preciso o quê? Pregar o evangelho a todas as nações. Eu não sei como, eu não entendo que seja literalmente todas as nações, porque tem nações que já deixaram de existir e nunca ouviram o evangelho. Então, Jesus nunca mais vai voltar, né? Mas entendo eu que é uma pregação global, que a maior parte, o mundo vai conhecer, e existem muitas nações ainda que não têm nada pregado na língua deles, porque se a gente pensar em termos transculturais, é porque a gente sempre pensa no nosso contexto aqui brasileiro, em que todos falam português, ainda que seja goianês, baianês, mineirês, paulistês, mas é tudo português. Variações dentro da própria língua. Mas se você pegar a África, por exemplo, lá na África do Sul, tem mais de 12 dialetos. Você pegar Moçambique também, tem várias tribos com vários dialetos. Então, são dialetos. Você tem nações, ilhas e outras nações mesmo, que nunca ouviram o evangelho ainda. Então, há muito trabalho a ser feito. Enquanto isso não for feito, Cristo não vem. É lógico que tudo está dentro do programa de Cristo e vai acontecer no tempo determinado pelo Pai. Mas o fato é assim, que isso demonstra, Pedro fala na segunda carta dele, no capítulo 3, que pregar o evangelho como se pudéssemos adiantar a volta de Cristo, mais ou menos a ideia que ele quer trazer ali, mas lógico que não é possível. Mas assim, esse anseio de pregar às nações é por obediência a Deus e é também para desejando que ele volte e por amor ao próximo. Por último, é o amor ao próximo. Veja, só um parênteses aqui, né? As coisas vão abrindo um pouquinho a nossa mente para aplicar. Como que a igreja evangélica entende errado o evangelismo? Que o evangelismo não é, o primeiro motivo de evangelizar não é o próximo, é a glória de Deus entre as nações. Inclusive tem um livro do John Piper, Alegrem-se os povos, muito bom, que ele fala nesta direção, de que a pregação do evangelho ela é o desejo do crente de que as nações louvem a Deus, como está no Salmo 96, que as nações, todas as nações devem anunciar, bendizer, tributar, ou seja, o que deve nos mover em primeiro momento, acima de qualquer coisa, é o desejo que Deus seja glorificado entre as nações. E depois, por último, é o próximo. Por quê? Porque a lei e os profetas se resumem a amar a Deus e amar o próximo. Primeiro é Deus, depois é o próximo. Eu amo o próximo por causa de Deus, não é por causa do próximo. Veja que como que muda completamente. Você tem que investir em missões, evangelismo local, regional e transcultural, nessa progressividade, por causa do evangelho, por causa de Cristo, por causa da glória dele. Então, Cristo diz aí que enquanto as nações não tiverem ouvido testemunho, for testemunhado às nações todas. Por quê? Porque existem eleitos de todas as nações. E aí ele vai... Qual que foi a visão que João teve? Um povo de todos os povos, tribos, línguas e nações. Vamos lá. Agora nós estamos entendendo, né? Terceiro e último aspecto para fundamentar isso é o caso lá do Antigo Testamento, em que Abraão, diante do Senhor, intercede lá pelo seu sobrinho Ló, e quando Deus diz que vai destruir, vai exercer sua ira sobre Sodoma e Gomorra, onde estava Ló. E aí, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, que aí Abraão pergunta, se tiver 50 lá, o senhor vai destruir? Ele diz, eu vou poupar, mas não tinha 50 justos, né? Não farei por amor dos... Aí se tiver 40, não farei por amor dos 40, mas não tinha 40. Não farei se encontrar 30, também não tinha 30. Deus é paciente, né? Abraão vai abaixando o número, mas não... E respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 20. Não tinha 40, não tinha 30, não tinha 20 e nem 10.
Tinha só 3. E aí, então, ele destrói a Sodoma e Gomorra. Porque, olha, o que impediria Deus de destruir Sodoma e Gomorra? 10 pessoas justas. 10, só 10. Não tinha. Por isso ele destruiu. O que impede Deus destruir essa terra? Os eleitos. Porque ainda há um povo dele aqui e ainda há alguns que serão parte desse povo. Louvado seja ele, né? Porque se ele tivesse já exercido, nós nem existiríamos. Então, já teria exercido isso lá atrás, e nós não teríamos nem nascido, e muito menos eleitos. Mas Deus elegeu e ele cumpre a sua promessa para o seu povo conforme a sua soberana vontade. É nesse aspecto que a gente olha para a predestinação louvando a Deus. Ela é aplicável à escatologia, ela esclarece. Porque pensa o seguinte, se Deus não tiver um número de pessoas certa que vão fazer parte desse povo, quando é que Cristo vai voltar? Se Cristo tivesse que voltar só quando todos os homens da terra ouvissem o evangelho, ele não ia voltar nunca. Porque muitos já morreram sem nunca ter ouvido o nome de Jesus. Muitas nações, como eu disse, etnias, deixaram de existir sem nunca terem ouvido o evangelho. Os maias, os incas, a gente não sabe. Deus pode ter usado algum meio para levar o evangelho a esses povos, a gente não sabe, só na eternidade saberemos, mas que tudo indica, não há nada que possa comprovar isso. Isso eu estou falando de povos que nós conhecemos, a história. Agora imagine, e tudo indica que não, né? Porque esses povos faziam sacrifícios humanos e várias outras coisas terríveis. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o argumento de que Deus não tem os seus eleitos, ele não se sustenta pela própria lógica. Agora, o argumento de que Deus tem os seus eleitos faz todo sentido na escatologia. Porque, assim, vamos pegar lá no Antigo Testamento. Quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, qual era a intenção de Deus? Era formar para si um povo, ele sempre manifestou essa vontade, e desde Gênesis, como eu já mostrei aqui, lá fala terra, fala multiplicar e tal, mas pegando já a partir do Egito ali, ele quer formar para si um povo, dar para esse povo uma terra. Só que, daqueles que saíram do Egito, que eram hebreus de nascença, legítimos hebreus, em termos genéticos, e eles, filhos de Abraão nesse sentido, nem todos eles entraram na terra. Aliás, o autor dos Hebreus fala isso, que eles não entraram no descanso de Deus, ou seja, nem todos os que faziam parte de Israel eram de Israel. Israel de Deus. Nem todos os que fazem parte da igreja visível, de fato, é da igreja invisível, e que vai entrar no descanso. Então, isso, agora, aí outra questão para a gente pensar também. No Antigo Testamento, enquanto o povo de Deus, olha que interessante ver aqui a mente agora, voltando ao que eu disse, nem todos os que saíram do Egito entraram, de 20 anos para cima não entraram, com exceção de Josué e Caleb, todos morreram no deserto. Deus matou eles, todos, por causa da sua incredulidade. Hebreus deixa muito bem claro isso, interpreta o texto, não há dúvida quanto a isso. Agora, quando eles vão entrar na terra, Deus agrega ao povo gentios. Raabe, que era meretriz, que o autor aos Hebreus cita ela, o pessoal fala que a galeria dos heróis da fé não tem herói coisa nenhuma, né? Mas são os justos do Antigo Testamento, no capítulo 11, que creram em Jesus. Raabe é citada. E ela era gentílica. E além de ser gentílica, ainda era prostituta. Lógico, se arrependeu e creu na promessa e foi salva. Veja, Deus formando para si um povo, entre outros tantos que foram alcançados, que pertenciam a outras nações. O que isso quer nos mostrar, essas narrativas, tudo apontando para a consumação, que eu estou mostrando aqui. Então, o terceiro aspecto que eu uso como argumento é esse. Então, o primeiro é o texto de Apocalipse 6, verso 11,
que ainda tem alguns crentes para serem martirizados. Segundo argumento, o Senhor Jesus fala que tem que testemunhar as nações para ele vir. E terceiro argumento, que Deus ainda não danificou a terra, ou seja, não consumou essa danificação, é por causa que ainda há muitos para serem alcançados. E aí o texto de Abraão intercedendo por Ló. Se tivesse 10 justos em Sodoma e Gomorra, não teria sido destruída. Então, lembrando os irmãos daquilo que eu tenho procurado mostrar, que os eventos, eles são revelatórios. O juízo, lá com o dilúvio, aponta para a consumação. Tanto é que é usado, né, por Jesus, por Pedro, para falar que vai ser com fogo, não vai ser mais com água. Sodoma e Gomorra é outro evento também apontando para o final. E todos esses dois eventos principais anteriores afetaram a criação, de alguma forma. Assim também apontando para essa ira de Deus sendo manifestada de forma completa. Agora, observem outro aspecto também no texto, que a expressão terra, no verso 1, aparece mais 3 vezes aí, ó. Em pé nos 4 cantos da terra, 4 ventos da terra, soprasse sobre a terra. Depois aí continua o verso 2, dano à terra e ao mar. Não danifiqueis a terra nem o mar. Veja, terra e mar enfatizado. Por quê? Terra e mar é toda a criação. Terra e mar, porção seca e o mar. Resume a criação. A criação geme e a criação será destruída para ser recriada. Então, os 4 anjos estão segurando ainda, porque Deus não autorizou eles ainda a exercer total juízo sobre a terra. Vamos lá. O que isso significa? Até selarmos a fronte dos servos do nosso Deus. O que significa essa questão de selar a fronte? Aí quando a gente vê uma linguagem assim no livro de Apocalipse, que nos espanta bastante, a gente tem que ver como ele é utilizado em outros momentos também. Eu vou só ir adiantando aqui para jogar luz aqui a coisa mais polêmica à frente, que é a questão do 666, né? Que é na fronte. Então, se um é na fronte, se há uma marca na fronte dos crentes e há uma marca na fronte dos ímpios, a maneira como é marcado não pode ser diferente no livro. Então, se tem uma marca, se você entender que 666 é uma marca literal, marca visível, externada ali, seja, o pessoal acha que é chip, não sei o quê e tal, na testa e na mão, então também os crentes têm que ter um selo. Eu não tenho, você tem na fronte? Então a gente não é crente. Então é só para criar um pensamento lá na frente, a gente vai depois entender melhor. Vamos lá. Mas olha, até selarmos onde? Na fronte. Selo na fronte. Qual crente nesses 2000 anos teve selo na fronte? Vamos lá. Paulo nos ajuda a entender um pouco essa questão. Não apareceu, mas em Efésios, capítulo 1. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, veja, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, ou seja, está falando para crente, tendo nele também crido, não há dúvida, é crente. Ele está falando para a igreja, fostes o quê? Selados. Com o quê? Com o Santo Espírito da promessa. O qual é o quê? O penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua... Vamos ver esse texto? Olha, ele explica Apocalipse, na minha opinião. Ele mostra o que é o selo. O selo é o quê? É o Espírito. Quando Cristo, vamos pegar a cronologia de Apocalipse, capítulo 5, fala de que momento? Em que Cristo entra à destra de Deus, e ele é exaltado, e ele abre os 7 selos, certo?
Qual foi esse momento em Atos? Quando Cristo é assunto aos céus, no capítulo 1. E ele ordena, enquanto ele é levado às alturas, para ser depois exaltado à destra do Pai, que é o momento que João vê no capítulo 5 de Apocalipse, ele diz aos discípulos, enquanto é levado, que eles aguardassem em Jerusalém, porque eles seriam o quê? Revestidos pelo poder do Espírito. Para o quê? Para testemunhar. Agora vamos juntar as peças. O selo, que é o Espírito, só foi dado permanentemente sobre a igreja, que eu não digo igreja, os verdadeiros crentes, quando Cristo é exaltado à destra do Pai, então é enviado o Espírito sobre a igreja. Então, esse selo aqui, ou seja, é o Espírito que nos regenerou. É o Espírito que aplicou a palavra da verdade em nós. O que Paulo diz na própria carta aos Efésios, capítulo 6? Que a espada do Espírito é a palavra. O que Paulo diz em Efésios 6,18? Ele diz para nós nos enchermos do Espírito. Qual é o texto paralelo a esse texto de Efésios 6,18? Colossenses 3,16, que Paulo diz: habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Palavra de Cristo e cheio do Espírito é a mesma coisa. Ou seja, eu fico cheio do Espírito na medida que fico cheio da palavra. E aqui Paulo está falando o quê? Palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, que vocês creram e crendo foram selados por quem? Pelo Espírito Santo da promessa. Promessa, que promessa? Promessa lá do Antigo Testamento, que ele seria derramado sobre a igreja, o qual é o penhor da nossa herança, ou seja, a garantia, ele que selou a gente, garante a nossa o quê? Herança. Qual que é a nossa herança? Novos céus, nova terra. Até o quê? Ele diz, até resgate da sua propriedade e louvor da sua glória, ou seja, até sermos resgatados. Quando é que nós seremos resgatados completamente? Quando Cristo voltar. Então, veja, junta isso agora com Apocalipse 7,3. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, criação, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Fronte quer dizer regeneração, arrependimento, mudança de mente. Então, os crentes foram selados na sua mente, na sua fronte, pela ação do Espírito de Deus que nos fez nascer de novo e crer na verdade. Então, é por isso que fala de selar a fronte. Alguém pode remover da nossa mente, das nossas convicções internas, que não é só uma questão de lógica, raciocínio, quando eu digo aqui do nosso ser, há alguma coisa que pode remover esse selo, remover as nossas convicções, não é perseguição. Romanos 8, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, do porvir. E aí Paulo vai dar uma lista total lá, dizendo, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Não há nada. Por quê? Porque está selado. Então, o selo não é um selo literal, de ter um sinal em nós. É a questão da transformação que ocorreu em nós. Para ficar claro, eu estou usando isso para explicar o que é o selo na fronte. É a nossa conversão. É a nossa redenção. E é o Espírito Santo de Deus que é o nosso selo. Ele é o próprio selo. A garantia de que a obra que Cristo fez por nós é aplicada em nós até o fim.